Olá, meu nome é Pedro, eu sou psicólogo formado e estou fazendo agora mestrado em saúde coletiva. Esse vídeo está dentro da minha iniciativa, que é o blog de psicologia, que é trazer conceitos e ideias da psicologia para pessoas que não são psicólogos, não são profissionais da saúde ou não têm uma formação acadêmica. Então a ideia do blog é trazer conceitos acadêmicos de uma forma simples para que a pessoa possa compreender e, quem sabe, trazer algum benefício para ela e para os outros no seu dia a dia. O que é, então, ruminação? Ruminação pode ser compreendida como pensamentos que giram em torno de um tema comum e são recorrentes. Por exemplo, eu estou aqui tentando estudar e eu não consigo porque continua aparecendo na minha cabeça pensamentos sobre a briga que eu tive com o meu chefe na semana passada. Então, por mais que eu tente me concentrar, eu continuo pensando sobre o que aconteceu, sobre o que ele me disse, sobre como isso foi injusto e continuo durante minutos pensando sobre esse tema, sobre o tema da briga. Ruminação é um conceito que foi emprestado da biologia. Por quê? Porque na biologia nós temos animais ruminantes que eles mastigam novamente a comida ingerida. Então, após ingerir, eles regurgitam e continuam mastigando e mastigando aquela comida. Da mesma forma, nós fazemos a mesma coisa, só que em vez de fazer com comida, a gente faz com os nossos pensamentos. A gente pode ficar pensando, ou seja, ficar ruminando sobre um mesmo assunto. Uma psicóloga que estudou extensivamente essa resposta comportamental chamada ruminação foi Susan Nolen-Hoeksma. Vários dos artigos que foram utilizados neste vídeo foram escritos por ela, principalmente um artigo clássico que é chamado Rethinking Rumination. A ruminação é, então, definida como você pensar repetitivamente sobre os sintomas e as emoções que um assunto te gera, as causas daquela situação negativa, as consequências e os significados. Por exemplo, eu fiz uma apresentação na empresa e as pessoas riram de mim, eu vou me focar em como eu me sinto envergonhado, vou ficar pensando repetitivamente sobre as causas daquilo. Será que foi que eu falei sem estar muito preparado? Será que as pessoas estavam querendo me prejudicar e em vez de mim? Nas consequências daquilo, como vai ser quando eu voltar para a empresa, quando eu tiver que fazer minha próxima apresentação, e nos significados daquilo. Eu ter falhado significa que eu nunca vou ser um bom gerente, significa que eu sempre me saboto. Então, é você pensar em todos os aspectos de um determinado tema. As pessoas muitas vezes se perguntam como eu vou saber se eu estou ruminando. Eu, como psicólogo, quero então dar 2 dicas para saber isso. A primeira delas é perceber o tempo que você está pensando sobre um assunto. Se você se perceber pensando nisso por 5 minutos ou mais, pode ser um indicativo que você está ruminando sobre aquele assunto. As pessoas, quando ruminam, muitas vezes ruminam até por horas seguidas. E a outra característica para ser percebido junto com a primeira é se você consegue parar de pensar naquilo. Quando a gente rumina, tem essa característica de a gente não conseguir parar de pensar no tema da ruminação. Quando as pessoas estão ruminando, elas fazem isso muitas vezes inconscientemente. Mas uma das justificativas que as pessoas dão para o fato delas ruminarem é de que esse hábito de ficar constantemente pensando sobre as coisas, sobre uma situação, estaria ajudando elas a tentar entender e resolver os seus problemas. Voltando ao exemplo da empresa, eu ficar constantemente pensando sobre o que aconteceu, sobre quais seriam as causas, quais vão ser as consequências, seria uma forma de eu estar aprofundando o meu conhecimento da situação e prevenindo que isso ocorresse novamente. No entanto, o que as pesquisas mostram é justamente o contrário, que você ruminar muito interfere na resolução dos problemas do dia a dia. O que os estudos experimentais indicam é que as pessoas que ruminam, que ficam constantemente pensando sobre o mesmo assunto, elas acabam se sentindo sobrecarregadas e começam a avaliar aquele assunto como insolúvel, como não tendo uma solução.
Ou seja, se eu ficar pensando sobre a briga, eu posso me sentir sobrecarregado, inclusive emocionalmente, e por estar constantemente trazendo esse assunto de volta para a consciência, eu posso acabar superestimando como se ele fosse mais grave do que é, como se ele não tivesse solução. Eu não sei você, mas acredito que sim, já tenha passado por uma experiência que você fala, meu, deixa, não importa se o que acontecer em relação ao problema for ruim ou bom, eu simplesmente não aguento mais pensar sobre isso. Quanto mais eu penso, mais confuso eu fico sobre esse assunto. Os teóricos cognitivistas acreditam que pensamentos influenciam as nossas emoções, de forma que pensamentos negativos influenciam emoções negativas. Os estudos em ruminação estão consonantes com essa ideia, já que o que os dados evidenciam é de que a ruminação exacerba e prolonga as emoções aflitivas. Ou seja, se um tema como, por exemplo, eu ter perdido um animal de estimação que eu gostava muito na infância, me deprime, caso eu continue ruminando sobre esse assunto, eu vou continuar gerando as emoções que esse assunto me traz. Eu vou continuar me sentindo deprimido. Aqui eu apresento um dos estudos sobre ruminação e raiva, cujos dados gerados dão suporte à ideia de que a ruminação exacerba as emoções associadas. Então, só para contextualizar, na psicologia, durante um tempo eles achavam que para você diminuir sua raiva, você deveria passar por um processo de catarse. Por exemplo, eu tô com raiva de uma pessoa, eu vou continuar pensando naquilo, vou pegar uma almofada, bater, eu vou continuar com esse assunto de forma a descarregar essa emoção que eu tenho. No entanto, alguns estudos mostram exatamente o oposto, que quanto mais você rumina sobre a situação, maior fica a sua raiva. E eles chamam disso da metáfora de alimentar a chama. Se você continua relembrando o que aconteceu, você está alimentando a chama da raiva contra a pessoa. Uma metáfora que eu considero simples para entender isso é o exemplo do lago. Como dizem os teóricos cognitivistas, nossos pensamentos influenciam as nossas emoções. Então vamos imaginar que o lago é a nossa consciência, a pedra é um pensamento e as ondas que acontecem quando a pedra bate na superfície são as nossas emoções. Agora vamos imaginar que você lembrou da briga. Seria como uma pedra caindo no lago e gerando as ondas, que são as emoções que te geraria raiva. Você lembrou da briga e sentiu raiva. Qual a melhor forma do lago ficar calmo novamente? A melhor forma é esperar. Se você espera, as ondas se acalmam e o lago volta àquela estabilidade. No entanto, quando a gente rumina, a gente está fazendo justamente o oposto. É como se a gente jogasse mais e mais pedras, gerando mais e mais ondas, esperando que no fundo, ao fazer isso, o lago fique mais calmo. Pessoas que se engajam em ruminação quando experimentam situações estressantes apresentam maiores períodos de depressão e tem maior suscetibilidade a desenvolver depressão clínica. Outro problema é que quando as pessoas ruminam sobre si próprias e seus sentimentos, elas podem ter motivação reduzida para iniciar comportamentos diferentes. Por exemplo, pessoas que sentem emoções negativas relacionadas à ruminação sabem que existem outras atividades que poderiam as distrair, como ir ao cinema, como correr no parque, como visitar um amigo, mas elas não sentem vontade de praticá-las. As pessoas intuitivamente entendem isso, e um exemplo é, por exemplo, quando você tem um amigo que terminou o namoro. A pessoa termina o namoro, ela pode estar dentro do quarto, sozinha, só ruminando e pensando sobre o que aconteceu. Qual é a reação dos amigos? É falar para ela, abrir o quarto à força e falar, não, vamos sair para conversar, vamos sair para tomar um lanche, ou seja, tirar ela daquele ciclo de ficar isolada, ruminando e trazê-la para fazer uma atividade que a distraia, uma atividade que traga prazer para ela. Isso porque intuitivamente as pessoas entendem que aquele que está ali ruminando não tem a motivação ele próprio para sair. Por isso que elas vão lá e falam, não, você vai sair com a gente à força. No próximo vídeo eu vou abordar questões de o que fazer então quando se está ruminando, como lidar com a ruminação. Para terminar então, só quero contar uma história, que é uma história
muito antiga do Zen budismo, mas que retrata perfeitamente, na minha opinião, o que é o processo psicológico da ruminação. Tinham 2 monges e eles estão andando. Quando eles chegam na borda de um rio, tem lá na borda de um rio uma mulher. Naquela época, séculos atrás, os monges eram proibidos de tocar nas mulheres. E a mulher chega para um deles e fala: você poderia me carregar para o outro lado do rio? Ele fala: sem problema. Pega a mulher nas costas, atravessa o rio junto com ela e quando ele chega na outra borda, ele larga ela. Após isso acontecer, ele e o companheiro dele estão andando, já faz uns 20 minutos que eles estão andando, quando o companheiro dele chega para ele e fala: monge, tem algo que eu tô aqui, eu preciso te dizer. E o monge fala: o que é? Pode dizer. E ele diz: você não sabe que a gente é proibido de tocar nas mulheres? Por que você carregou ela para o outro lado do rio? E o outro monge responde: na verdade, eu deixei ela na outra borda. É você que está carregando ela até agora.